Bons estudos, pessoal. Vou falar agora acerca da boa-fé objetiva, que é justamente o dever que todos devem ter perante um contrato de agirem com essa retidão, essa lisura, de prestar informação correta, de agir com respeito aos limites do contrato, de não ter comportamento contraditório, entre outras condutas que eu vou mencionar, e a inter-relação disso, ou seja, dessa conduta da boa-fé objetiva com o disposto no Código Civil Brasileiro e também o que decorre da violação da boa-fé objetiva, não é? O dever de indenizar e como que se vai calcular isso? Quais são os impactos, por exemplo, em um contrato que sofre com a falta da boa-fé objetiva? Quais são os conceitos objetivos da boa-fé objetiva e tudo isso que faz parte desse arcabouço para contribuir na interpretação contratual por parte de qualquer profissional, de qualquer pessoa. Então, para esse mapa, que é esse que está na tela, esse mapa completo, eu disponibilizei para vocês, só vocês clicarem aqui, está autorizado para baixar esse mapa, para usar por conta própria apenas, para vocês verem como que funciona o esquema do mapa interativo. São mais de 300 vídeos no canal, vocês podem acessar a playlist aí do canal Varenga Costa, vocês vão ver que tem todos os temas do direito, é com grande satisfação que eu compartilho com vocês esse modelo, ficando à disposição aqui para a gente poder cada dia mais evoluir nessa perspectiva de uma boa discussão de temas relevantes do nosso universo jurídico-administrativo. Então, em tela, o princípio da boa-fé objetiva. Ele preconiza justamente um dever de agir, de um fazer das partes, ou seja, uma atuação que deve ser com retidão, ou seja, com probidade, dentro dos limites da legalidade, da conduta, da lealdade, ou seja, integridade de caráter, cooperação, ou seja, pressupõe que dentro de uma realização de um contrato tem que haver um espírito colaborativo das partes para que sejam atingidos os objetivos propostos de parte a parte, não é? Dever de informar de forma muito clara, muito transparente as informações relevantes a fim de possibilitar um bom andamento contratual e o respeito. Então, a boa-fé objetiva proíbe o comportamento contraditório, ou seja, abordar, confundir, tudo isso que vem da obrigação das partes para conduzir o contrato com a melhor boa-fé possível. Proíbe também o abuso de direito, a boa-fé objetiva, aplicação, ou seja, vem aí consoante o artigo 187 do Código Civil, também comete ato ilícito titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social. Aí está, pela boa-fé ou pelos bons costumes, qual seja, a boa-fé, nesse caso, ela pode, por exemplo, ser contextualizando, uma empresa que é credora de um devedor. Então, ela tem um direito, mas não pode abusar desse direito, ligar para esse devedor 10 vezes por dia, submetê-lo a uma situação vexatória, que aí realmente está sujeita à aplicação da violação da boa-fé objetiva e até pagamento de uma indenização, nesse caso, por danos morais. Mas nós vamos ver à frente aí bem mais detalhado. A boa-fé objetiva é aferida a partir das condutas de qualquer sujeito de uma relação contratual e vem aqui no artigo 422 do Código Civil Brasileiro positivar, ou seja, descrever em lei a obrigatoriedade da atuação dos profissionais em relações contratuais com a boa-fé objetiva. Na tela, o artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, ou seja, quando conclui as negociações e assina o instrumento contratual, bem como sua execução, por exemplo, no caso de uma obra, quando está executando a obra, depois de assinado o instrumento contratual, os princípios de probidade e boa-fé, ou seja, boa-fé é mais ampla, abrange a probidade, ou seja, são obrigados, ou seja, é obrigação legal. Então, mesmo não disposto no contrato, vale para todos aqueles envolvidos em relações contratuais. Vem aí também na mesma senda o artigo 112,
do Código Civil, nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que no sentido literal da linguagem. Ou seja, qual que é a intenção da declaração de vontade? Um contrato é uma declaração de vontade para realizar determinado escopo. No caso de um contrato de obra, engenharia, um paga o preço e o outro vai medindo e depois paga outro preço pela outra medição, sucessivamente assim, a empresa vai produzindo e vai recebendo, né? Então, a intenção é realizar escopo. Então, ou seja, se tiver escrito alguma coisa no contrato que não tenha, esteja desvirtuando esse propósito, ela perde, inclusive, a validade em alguns casos, além de cláusulas ambíguas, e também aquelas não previstas no contrato, que estão na lei, tais como isso que a gente está comentando aqui, no tocante à boa-fé objetiva, elas valem. Então, por isso é importante conhecer além do contrato, não é? Porque o contrato muitas vezes é imperfeito. Outro exemplo da proteção da boa-fé em contratos, ditada pelo Código Civil, vem aí no 423, qual seja, quando houver um contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve ser adotar a interpretação mais favorável ao aderente. O que é o contrato de adesão, pessoal? Aquele contrato pré-pronto, alguém passa para o outro uma folha, que essa pessoa não discute as cláusulas, muitas vezes com letrinhas miúdas ou conteúdo imposto, não teve oportunidade de ser negociado pelas partes, nem abertura teve para tanto, a pessoa assina. Então, se tiver situações ambíguas, então essas situações vão ser interpretadas a favor daquele aderente que não pôde negociar o contrato. Da boa-fé objetiva como balizador na interpretação e atuação dos contratos. Então, vamos lá. O que é boa-fé objetiva? É o dever que independe da vontade, justamente. O que depende da vontade? Quando depende da vontade, configura-se, então, o dolo, que tem o dolo direto, não é? Ou seja, aquele que a pessoa tem a intenção de realizar aquele ato, aquela atitude, e o eventual, o dolo eventual, a pessoa assume o risco, apesar de não ter a vontade que o resultado aconteça. E também a boa-fé objetiva não só independe do dolo, também da culpa. A culpa é formada pela negligência, pela imprudência e pela imperícia, qual seja, rapidamente passando aqui, o que é negligência, pessoal? A pessoa sabe fazer, sabe agir, e não faz o que sabe, ou seja, é negligenciar, é ser desidioso, não é? É o desleixo, é o deixar rolar, não é? Sabendo que aquilo ali não é aquilo que se deveria fazer. A imprudência já diz também daquele que sabe fazer de uma forma prudente, porém extrapola, então, não toma cuidado, é o caso do motorista habilitado que acelera além do permitido e com isso incorre em riscos, não é? Prudente. E a imperícia é não saber fazer e faça em habilidade, ou seja, pessoa que não está capacitada para realizar determinada conduta. Então, nessas três hipóteses, quais sejam imprudência, imperícia ou negligência, configura-se a culpa. Quando a pessoa tem a vontade, é o dolo, mas a responsabilidade objetiva da boa-fé objetiva, ela não depende nem da culpa, nem do dolo, porque não depende do caráter psicológico, do que a pessoa está pensando ou deixa de pensar. Então, por exemplo, a pessoa tomou um remédio, esqueci de passar um documento do contrato que é relevante, e aí gera danos para outra empresa. Ela não teve negligência, não teve imprudência, não teve imperícia, porque ela não teve psicologicamente nenhuma atuação nisso, mas ela simplesmente deixou de passar, ou então esqueci, olha, está preocupado com outra coisa aqui, esqueci, não é? Entre outras teses. Então, assim, pode realmente ensejar essa responsabilidade objetiva, faltou com a boa-fé objetiva. Deve ser o elemento balizador do contrato, é dever, vincula as partes. Tal como está no 113 do Código Civil, os negócios jurídicos, eu grifei contratos, devem ser interpretados conforme a boa-fé. Devem, ou seja, está vinculando a conduta, mais uma vez, do legislador, agora, conforme o artigo 113, e os usos do lugar de sua celebração. Então, usos, costumes, vindo também o direito costumeiro para dentro do universo jurídico, bem importante, bem relevante no caso do Brasil, né, que é um continente. Então, nesse sentido, o fundamento é que o contrato seja fomentador de benefícios para as partes, promovendo o bem comum e o crescimento da atividade econômica. Então, para aprofundar um pouquinho mais, não agir com boa-fé objetiva é agir de má-fé?
Não necessariamente, porque a má-fé é subjetiva, a pessoa tem aquela intenção, não é? Ela tem aquela vontade de praticar aquele ato, e depois ela só faz o exaurimento da vontade, não é? Que ela já planejou, que ela já arquitetou, que ela já imaginou, que ela já preconcebeu. Então, ela tem a vontade. Então, a má-fé, ela sempre vem subjetivamente da vontade, ou seja, a pessoa já pensa naquilo. Então, depende do dolo. Ou seja, a violação da boa-fé objetiva não depende nem do dolo nem da culpa. Por isso que não necessariamente a má-fé não tem nada a ver com a questão objetiva, e sim com a questão subjetiva. Então, a questão da boa-fé objetiva decorre da simples violação do comportamento de agir que se espera, independente de culpa, independente de dolo, independente de qualquer coisa. Realizou determinado ato ou deixou de realizar que deveria realizar e causou dano fora dos padrões, né, já mencionados, do comportamento de boa-fé objetiva, então está configurada então a violação. Então, aí já vem a segunda parte do nosso estudo, da nossa resenha, que é o seguinte: foi violada a boa-fé objetiva, e agora, então, vai surgir o quê? Caso seja causado dano para terceiro, então, aquela parte que causou o dano vai ter que reparar, vai ter que indenizar pela falta da boa-fé objetiva. Então, haja visto que não depende da vontade. Então, vamos falar aqui do caso notório. Uma parte esqueceu de passar o documento, importante para a outra, por mero esquecimento, né? Redundante até. Não tinha intenção de não enviar o tal documento. Não importa a intenção, violou a boa-fé objetiva, não depende de intenção, de falta de intenção, se esqueceu, se foi imprudente, se foi imperido, se teve a vontade, se deixou rolar, não depende nada disso. O fato de não ter passado o documento já configura um documento, claro, relevante e que causou impactos, não é? Na outra parte, então não agiu com a boa-fé objetiva pelo dever que tem de informar corretamente a outra parte do contrato. Então, nesse sentido, se não informou da maneira que deveria, violou a boa-fé, cometeu ato ilícito, então é ato ilícito, gera responsabilidade civil e é responsável por indenizar por perdas e danos. E aí nós vamos vir agora, dentro dessa perspectiva do Código Civil, como que ocorre, né, o enquadramento da reparação do dano em face da violação da boa-fé objetiva. Então, vem o artigo 86, né, o 186 fala que aquele que por ação ou omissão, ou seja, por ação seria o dolo, omissão, negligência e imprudência é a culpa. Então, aqui está falando do dolo é a culpa. Violar direito e causar dano a outro, e, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Estou falando que é ilícito por culpa e dolo aquele que violar direito e causar dano a outro. Já o 87 também comete ato ilícito titular de um direito que, ao exercer, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé, pelos bons costumes. Então, aqui já se fala justamente pela responsabilidade objetiva, ou seja, também comete um ato ilícito, não é? Em função pela boa-fé não ter sido observada, entre outros fatores elencados no 187. Então, está aí a responsabilidade objetiva, que gera ato ilícito. E o 402 vem, vou pôr o 927 primeiro, aquele que por ato ilícito, ele chama 86 e 87, causar dano ao outro, fica obrigado a reparar. Então, tem a conversa do 86, que comete ato ilícito, dolo ou culpa, 187, responsabilidade objetiva, sem presumir dolo ou culpa, então vai ter que reparar o dano. Então, relação de causa e efeito. Aquele que por ato ilícito, 18687, causar dano a outro, fica obrigado a reparar. Então, já cai no 402, que é a forma de se calcular, não é, a indenização do Código Civil, que é justamente dentro da perspectiva da apuração das perdas e danos, que pressupõe que deve ser monetarizado aquilo que a parte perdeu, ou seja, prejuízos diretos
Por exemplo, o taxista foi lesado e ficou parado uma semana porque o carro quebrou, então tem lá o conserto do carro, e outros danos também indiretos, e tem também a parte dos lucros cessantes, que é o que ele deixou de faturar, ficando parado uma semana, que é a segunda parte do artigo, que é o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, vem aqui, mais uma vez, a responsabilidade objetiva no 927, parágrafo único, havendo obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, haverá obrigação, não é? Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor, dano implicado, por sua natureza, risco para os direitos de outro. Ou seja, haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou seja, independente de culpa. Então, se o ilícito é a violação da boa-fé objetiva e deve-se reparar ato ilícito, ou seja, está aí no 927 acima, aquele que por ato ilícito causar dano, então, se a violação da boa-fé objetiva é ato ilícito e causou dano, então haverá, independente de culpa, a responsabilidade de indenizar. Está aqui, então, a chave que permite a indenização e obriga a indenizar aquele que causou o dano pelo rompimento da boa-fé objetiva. E como que vai se aferir esse dano? Pela sua extensão. Então, está completa aí a perspectiva indenizatória do Código Civil. Ou seja, reforçando a violação da boa-fé objetiva, dispensa a condição psicológica / subjetiva da pessoa, ou seja, independe de dolo ou culpa. Então, aí vem vários entendimentos que a violação da boa-fé objetiva caracteriza inadimplemento contratual, ou seja, uma parte pode constituir a outra como devedor, como em mora, cuja responsabilidade é ser aferida de maneira objetiva, então tem que calcular os impactos. Então, nesse sentido, a boa-fé objetiva no direito contratual deixa clara em positiva observância de deveres contratuais, ainda que não esteja expresso textualmente estabelecidos na avença. Ou seja, não importa não estar escrito no contrato. Primeiro porque se está na lei, se não está escrito no contrato, pouco importa, está valendo. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com a interpretação contratual. Do mesmo modo, se tiver uma cláusula abusiva, ela pode ser declarada nula, não tem validade, né? Cláusulas contraditórias. Então, muito cuidado, pessoal, na interpretação do contrato. Em dúvida, procurem um advogado para ajudá-los, porque nem sempre se lê em uma linha do contrato, a pessoa já tira um print daquilo, olha aqui, está no contrato e tal. Mas pode estar dispondo contra a lei, então essa cláusula é nula. Então não vale o que está escrito? Não, não vale nada. Não produz efeito. O que é nulo não produz efeito, não é? Então, seguindo, a boa-fé objetiva é uma norma de conduta, né? Impõe condutas nas relações obrigacionais, não é? No dever de lealdade, probidade, um padrão comportamental, proibindo o comportamento contraditório, o abuso de direito, espírito colaborativo. Então, não é no contrato, a obrigação não se limita ao dar, de fazer ou não fazer, né? Também pressupõe que, durante a execução desse contrato, vai ter que existir a boa-fé objetiva, e se causar o dano, tem que pagar o prejuízo. Então, impõe observância de dever juiz anexo ou de proteção, não menos relevantes. Lealdade, confiança, assistência, confidencialidade ou sigilo, informação, entre outros. E aí vem até uma curiosidade, pessoal, desde 1900 já existe o conhecimento dessa perspectiva mediante o entendimento jurídico na Alemanha, e chegou no Brasil 102 anos depois em texto de lei, não é? Apesar que tinha uma já jurisprudência consolidada, mas são 102 anos de diferença, né? Para chegar aqui no Brasil em lei. Então, dessa forma, a imposição de ações, a boa-fé objetiva, que coopere para que a parte contrária possa adimplir da melhor forma possível a prestação que está obrigada. Então, uma parte tem que ajudar a outra, né? E não ficar em posição de franco atirador, não é? Então, é isso que temos que pensar enquanto profissionais que atuam com contratos, o dever de colaborar. Então, tem a turma aí que vamos dizer assim,
entre aspas, né, só quer bombardear, isso já está completamente soterrado, pessoal. Tem que colaborar, tem que dar as mãos, claro, dentro dos limites contratuais e dentro dos limites da boa-fé objetiva, que estamos elencando aqui, entre outros, não é? Porque é isso que caracteriza o quê? O encontro com os objetivos contratuais, qual seja, é de realizar aquele objetivo contratual, é de gerar emprego, gerar renda, gerar imposto para o erário público, não é? Promover o bem comum, fornecedores, por sua vez, toda uma cadeia de fornecimento está sendo empenhada dentro da execução daquele projeto, entre outros benefícios, né? O rompimento de um contrato é muito lesivo para todas as partes, direta e indiretamente implica também naquela comunidade, naquele local, não é? Em vidas de pessoas que ficam desempregadas. Então, é essa visão que o profissional de projetos tem que mapear, né? na sua perspectiva de gestão de contratos, não é? E aqui tem um exemplo também, no caso de um banco que tem um crédito com a pessoa, só que os juros que incide sobre esse valor da dívida é muito alto. Então, o banco, na hipótese, deixa de cobrar só para que essa prestação aumente, e quando fica lá 3, 4, 5, 6, 10 vezes, apresenta a conta para a pessoa, ainda hipocritamente, em alguns casos, infelizmente, dá um desconto de 60%, sendo que aquilo ali é surreal, é abusivo, inclusive juros abusivos é muito, muito controverso, mas dependendo pode ser questionado também, não é? Tem que procurar um advogado para analisar seu caso. Em outra oportunidade, o STJ ratifica a objetividade da responsabilidade, ou seja, passou aí, está no agravo em recurso especial, não é? Quem quiser consultar o número está aí. Não é? Então, o entendimento do STJ. A boa-fé objetiva contratual derivam os chamados deveres anexos, entre os quais o dever de informação, colaboração e cooperação. A inobservância desses deveres gera violação positiva do contrato, sua consequente reparação civil, independente de culpa. Está aí o STJ consolidando o entendimento, quer dizer, não existe dúvida da responsabilidade de reparar o dano em face do rompimento da conduta em relação à atuação com fulcro, com base na boa-fé objetiva. Então, por fim, aqui, nós temos os desdobramentos da boa-fé objetiva, então, vem de origens medievais, veja bem, denominada venire contra factum proprium, venire contra factum, vem do comportamento contraditório inesperado, que causa surpresa, aquele efeito surpresa, né, que desequilibra o contrato. Inclusive, se desequilibrar, está claro, né, gente? Além de responder pela violação da boa-fé objetiva, tem que reequilibrar o contrato. Teoria da imprevisão, Código Civil 2002. Então, já está soterrada aquela situação que pleito é um tabu, que pleito se desequilibrou. E aquela equação compactuada lá na linha de base do contrato, quando vai executar, isso muda, tem que realinhar, né? Porque não foi isso que foi combinado. Uma situação superveniente, ou seja, que aconteceu depois, modificou as condições de execução do contrato, tem que realinhar mesmo, tem que ser rápido para isso não gerar dano. E aquela parte que se sente lesada poderá, eventualmente, até reivindicar em juízo esses impactos, não é? Embora não tenha previsão no Código de Defesa do Consumidor, aqui está falando, né, em relações consumeristas, isso aplica em relações civilistas também, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual exigida de todos os contratantes. Então, o suprécio é um dispositivo que limita uma antiga posição jurídica em função da omissão do seu titular. Então, uma pessoa não exerceu aquele direito, então essa posição jurídica antiga pode não prevalecer. O surrectio estabelece uma nova posição jurídica, ou seja, não perdeu-se aquela que já existia por decurso de tempo, pela omissão daquele que detinha o direito. A surrectio, ela já inova, ou seja, é a famosa inovação, ela pressupõe uma nova posição jurídica quando se verifica a presença da boa-fé objetiva e do transcurso de um razoável lapso temporal. Ou seja, o contrato diz uma coisa, mas que paga em 30 dias, não é? Aí começa a pagar em 10. Firma ali um entendimento. Outra coisa, fala que a medição é mensal, mas começa a medir de 2 meses. A empresa não fala nada, fica sendo 2 meses na prática, tacitamente. Então, é isso que quer dizer surrectio. E o tutoc, que é justamente impossibilidade de exigir da outra parte o cumprimento da regra que está se transgredindo. Ou seja, isso vem lá da exceção do contrato não cumprido, né? Quem não cumpre sua parte não pode cobrar do outro. Ou seja, se eu não cumpro meu dever, como é que eu vou cobrar
se eu não cumpro o meu direito, eu tenho que cumprir minha parte para poder cobrar outra, principalmente em contratos que são de prestação sucessiva, ou seja, exemplo, contrato de empreitada, então um paga o preço, o outro vai fazendo medições, recebe a medição. Aí depois faz o serviço, recebe a outra medição, sucessivamente. Então, se rompe-se essa cadeia de obrigações, que cada hora está de um lado, não é? Um de cumprir o cronograma, outro de pagar o preço. Se um não cumpre o cronograma, em tese, desincumbe a outra parte de pagar, não é? Agora, se a parte não paga também o serviço realizado, não pode cobrar para continuar fazendo o serviço. Então, essa parte que está lesada pode, inclusive, pedir a rescisão indireta do contrato, imputar perdas e danos, conforme o artigo 402, para aquela parte que gerou o inadimplemento. Tá certo? Então, esperamos ter aí atingido o propósito. Espero que gostem aí do mapa mental. E qualquer dúvida, podem me contactar aí nas redes sociais, estou sempre à disposição de vocês. No exercício da boa-fé objetiva, tentando propagar um direito realista, um direito que seja útil para as pessoas, né? Inclusive, eu leciono no IATEC aqui em Minas e posso ajudá-los aí, eventualmente, em algumas dúvidas que vocês possam ter. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.